misericórdia sim em Jesus. Com mente de justo unido ao Senhor, e Ele sempre te conduzirá. Aleluia! Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Duas características poderosas do Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas é Salvador, mas Ele também passa a ser Senhor das nossas vidas. Por que é importante? Porque tem gente que fala assim, Jesus é o meu Salvador, mas eu continuo sendo o Senhor da minha vida. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, eu faço o que o meu ego determina, o que a minha mente determina. Isso não é senhorio, né? O senhorio de Jesus é uma compra. Ele nos comprou para que a gente possa ter uma nova identidade, entende? E quando a gente está debaixo desse novo senhorio de Jesus, a gente não fica sem ego, a gente ganha um novo ego, um ego espiritual, uma identidade espiritual. Tem gente que pensa assim, eu não quero saber de ser crente, de ser de Jesus, porque eu vou perder isso e aquilo. Não, cara, você vai ganhar, entende? Quando você perde uma natureza pecaminosa, você ganha uma natureza completamente poderosa. É você que não conhece esse negócio. Ninguém perde para Deus que não ganhe coisas superiores. Entendeu? Perder esse domínio próprio da humanidade, da carnalidade, é ganhar uma superioridade de um domínio glorioso que a gente vai passar a ter dentro de nós. É por isso que Jesus passa a ser o nosso Senhor, porque nele, quanto mais submisso a Jesus, mais capacidade de me dominar eu tenho. Quanto mais escravo, mais livre. É esse paradoxo constante na vida cristã. Quanto mais submisso, mais poderoso e livre. Já o carnal pensa assim, não, quanto mais dono de mim mesmo eu for, melhor. Não, quanto mais dono de si mesmo, mais escravo e miserável tu serás. Até o cara descobrir isso e falar, Senhor, eu não aguento mais. Me dá, Senhor, uma mudança, porque esse domínio meu, de mim mesmo, sobre mim mesmo, não está funcionando, não. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa maravilhosa de Deus, que é a capacidade dele recompensar a gente. Deus é um Deus que recompensa, é um Deus que premia, ele ama esse negócio de nos recompensar, de nos premiar, de nos dar, compensações maravilhosas. Eu quero ler para você um versículo, está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Aleluia! Olha só que lindo isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Eu quero que você perceba o seguinte: quando a palavra de Deus nos manda fazer coisas em Cristo, é porque Cristo já plantou em nós esse potencial, essa capacidade já está armazenadíssima em Espírito. Ele está querendo dizer para nós o seguinte: cara, vocês nunca vão ser o que eu estou falando para vocês serem aqui através do esforço, através da força de vontade, essa coisinha errada do pensamento humano. Paulo está mandando eu ser firme e constante. Então deixa eu me esforçar hoje para ser firme. Não é isso que ele está falando.
Ele está falando o seguinte: permitam que a firmeza gloriosa do Cristo que habita em vocês se manifeste em vocês. É isso que ele está querendo dizer. Permitam que a constância do Jesus que habita no teu espírito comece a florescer em vocês. É isso que significa sede firmes, sede constantes. É permitir que? É colaborar, é participar na bênção de ser o que Jesus é em nós. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nenhuma ordem do Novo Testamento é uma ordem para que você se esforce para fazer. É uma ordem para que você se engaje em permitir que floresça. É uma participação, é uma colaboração. O que significa colaborar? Colaborar significa laborar com. Laborar significa trabalhar. Co significa com. A palavra co significa com, junto com. Então preste atenção, o que é colaborar? É trabalhar conjuntamente com algo que já está funcionando poderosamente. Quando eu descobri isso na minha vida, isso foi uma revolução para mim. Porque eu também comecei minha vida cristã sem ninguém me ensinar esse negócio. Entende? Eu ouvia essas ordens da palavra de Deus, eu falava, eu tenho que me disciplinar melhor. Eu tenho que montar um método melhor para eu ser isso, para eu fazer aquilo que a palavra de Deus está falando. E quanto mais eu fazia esse tipo de coisa, mais eu percebia que não funcionava. Por quê? Porque era eu tentando fazer algo que só Jesus pode fazer. Era eu tentando com a minha força de vontade e metodologia, realizar algo que só Jesus pode florescer. Então, quando Paulo está falando aqui, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ele não está mandando você montar uma metodologia diária para criar firmeza e constância. Ele está falando assim, aprendam a perceber em vocês o fluxo de uma glória divina que te traz constância, que te traz firmeza de um Cristo que habita em você. Aleluia. Aí eu aprendi esse negócio. E todo dia eu entendo que a obra que eu tenho que fazer é essa obra de permissão, é essa obra de colaboração, de me engajar, sabe? A vida cristã é você se engatar num vagão que já está andando e ser puxado por essa tração. Você não é a locomotiva, querido. Você é um vagão que se engata na dinâmica daquilo que já está em movimento. Oh, aleluia. Se você entender esse negócio, sua vida muda radicalmente. Você deixa de olhar para a Bíblia com aquela ideia de que você tem que fazer força para cumprir as coisas que Deus estabelece. Não, é o que Paulo está falando aqui, meus amados irmãos. Sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes. Olha só, sempre abundantes. Por quê? Porque o Jesus que habita em nós é Deus. E Deus é sempre abundante. Deus nunca é michuruca. Deus nunca é pequeno. Deus nunca faz pouca coisa. Deus nunca é miserável, né? Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é o cara econômico que está sempre economizando porque vai faltar. Não é isso? Cabecinha humana é assim. Rapaz, deixa eu economizar esse negócio aqui que vai faltar. Deus não é assim. Deus é um Deus de extravagância, de abundância, de grandeza, de glória. Então a cabeça humana tem que ser impregnada. Impregnada vem do verbo impregnar, que significa fazer grávido. A tua cabeça tem que se engravidar de tal maneira que ela não consegue mais se reverter. Você não consegue reverter uma gravidez. Uma vez que ela começa, ela avança. Então, impregna a cabeça com a ideia de que você tem que ser abundante em Cristo. Não michuruca, não pequeno, não miserável. Não. Então, o que Paulo está falando aqui são 3 coisas poderosas. Meus amados irmãos, sejam sempre
firmes. O que é firme? Firme é o contrário de geleia. É o contrário de uma geleia velha mole, que está sempre desanimando. Entendeu? O firme, é poderoso. Não se abala. Entende? Firmeza é inabalabilidade. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem assim para sempre, porque essa é uma característica divina. Eu, Israel Silva, na minha mera humanidadezinha, esse corpinho, essa alminha, eu sou abalável, eu não vou mentir, eu me abalo. Tem certas notícias que podem trazer um abalo, uma preocupação. Não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Cristo que habita aqui dentro de mim, este não se abala de jeito nenhum. Portanto, toda vez que eu me senti que as minhas emoções estão começando a se abalar por algo, eu vou ter que correr para o refúgio glorioso de quem eu já possuo. Entende? Eu tenho que perceber que eu não estou tentando lidar com a vida e com as coisas na minha energia, na minha capacidade. Eu vou ter que buscar a capacidade deste Cristo que está comigo. É isso que Paulo está falando aqui. Quando ele diz sede firmes, não é em você, é sede firmes nele, em Cristo. Entende? Você está pegando a visão? Quando ele diz seja constante, não é em você, na tua capacidade metodológica. Não. É no florescimento da constância de Jesus. O que é constância? Constância é uma coisa sempre consistente, repetitiva e perseverante. É constante, não varia. Nós vivemos numa geração de gente absolutamente inconstante. Um dia é uma coisa, daqui a pouco é outra. Um dia pensa de um jeito, daqui a pouco pensa do outro. Né? Um dia fala uma coisa, daqui a pouco fala outra coisa. Essa inconstância não faz parte dessa glória divina que tem que habitar uma pessoa muito espiritual. De manhã o cara acorda, eu sou João hoje. Amanhã ele está com raiva e fala, sabe de uma coisa? Hoje eu quero ser Maria. Sabe? Não existe mais constância na identidade de muita gente. Entende? Está acontecendo isso, né, nessa humanidade que está nos cercando por conta de um estrago constante e gradativo do raciocínio humano. Entende? E Paulo está dizendo assim, com vocês tem que ser diferente, vocês têm que ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele está falando na obra do Senhor. E se eu perguntar aqui para 100 cristãos, eu reuni 100 crentes, e perguntar o que os irmãos acham que Paulo está falando que é a obra do Senhor, eu tenho certeza que os 100 cristãos vão responder para mim o seguinte: essa obra do Senhor é o ministério. O que Paulo está falando, chamando de obra? Ele está chamando obra o pastorado, a evangelização, o ministério, missões, etc. O crente sempre pensa em termos de obra, em termos ministeriais, entendeu? Só que a verdadeira obra que ele está falando aqui é uma obra interna de Deus conosco. A primeira obra, e mais magistral, e mais gloriosa, e mais poderosa, e mais importante para Deus, é a obra de Deus em nós, nos transformando gloriosamente em filhos amados todos os dias, dentro do entendimento. É colaborar com Jesus para que Ele manifeste em mim a sua filiação perfeita. Esta é a obra preciosa e mais urgente e mais necessária e mais magistral que eu posso ter na vida. É trabalhar com Jesus para que Ele se forme em mim. Esta é a obra que eu tenho que ser abundante, constante e firme. Por quê? Porque é essa obra que gerará todas as outras obras. A obra do ministério, que também é estabelecida por Deus. Deus estabelece pastorado, Deus estabelece missões, Deus estabelece
ensino, Deus estabelece todas essas outras obras secundárias, mas elas devem fluir dessa principal obra de sentar numa cadeirinha todo dia. Esta é a obra, o obreiro. Eu quero que você entenda que a coisa mais operária, mais operária que você pode ter com Deus é uma construção interna do teu coração, da tua alma, do teu entendimento, com essa glória do Espírito que já habita em você. Esta é a obra que você tem que ser abundante. Não adianta tentar ser abundante em missões e aprender música e cantar no louvor e fazer tudo isso e esquecer da gloriosa obra do interior. Entende? E ele diz isso. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? E eu quero que você entenda que esse versículo aqui, ó, é o foco do meu áudio de hoje. O vosso trabalho com Jesus nunca é vão. Ele nunca vai deixar de te compensar e de recompensar gloriosamente tudo aquilo que você está permitindo que Ele faça em você, por meio de você. Entende? Que coisa maravilhosa é você pensar isso da parte de Deus. Ele é aquele responsável por produzir tudo em nós e depois Ele vem e recompensa a gente. Entende? Nada partiu de nós. E Ele fala assim: muito bem, meu filhinho, porque você permitiu que eu haja em você, com você, eu estou agora te recompensando. Olha que coisa. Mas Senhor, mas foi o Senhor que fez tudo. Então, filho, mas você permitiu, você entendeu a importância da cooperação, a importância da colaboração, a importância de se entregar, a importância de ser instrumental. É isso que eu queria de você o tempo inteiro, e porque você permitiu, agora o papai vai recompensar você, vai te dar isso, vai te abençoar nisso. Ele abençoa aquilo que Ele faz em nós. Aleluia. E Ele faz isso de maneira gloriosa. Nunca pense que o trabalho que você está fazendo com você todos os dias, com Cristo, sentando numa cadeirinha, aprendendo a ouvir Deus, aprendendo a comer a palavra de Deus, e a amar Deus, e adorar o Senhor. Nunca pense que esse trabalho é em vão. Não vai dar resultado. Não, cara. O que a gente faz com Deus traz resultados gloriosos de Deus. Deus é um Deus recompensador, abençoador. De repente você vai começar a perceber que Deus vai começar a te dar, você vai começar a perceber as recompensas dele. E Ele recompensa de maneiras muito variadas. Eu não posso nem registrar aqui, porque senão você vai ficar esperando uma recompensa que eu estou descrevendo. Mas na verdade você tem que deixar que Deus faça isso, e você vai perceber, cara, que coisa gloriosa que está acontecendo na minha vida. São recompensas do papai. E Ele recompensa não só na terra, Ele recompensa também no céu. Amém? Tanto na terra quanto no céu. Ele é abundante em recompensar. Ele é abundante em te premiar. Deus ama premiar, dar prêmios por aquilo que você permite que Ele faça em você. Aleluia. Amém? Não é maravilhoso ter um Deus que vive assim com a gente? Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não permite que nada seja em vão. Todo o trabalho que é feito é verdadeiramente contigo, no teu poder, na tua dinâmica, também é premiado por ti, através da tua graça, do teu poder. O Senhor premia, nos dá recompensas gloriosas. Nada do que a gente faz contigo ou sofre por conta de estarmos vivendo contigo deixa de ser recompensado de maneira gloriosa. Pode ser que alguém esteja sofrendo por estar vivendo uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida de renúncia. Mas o Senhor também vai recompensar poderosamente tudo isso, tanto na terra quanto no céu. Aleluia. Eu quero falar isso para todos que estão vivendo assim. Que o Senhor premia, que o Senhor recompensa, que o Senhor é um Deus justo e fiel,
e que vê todas as coisas, sejam nossos sorrisos ou lágrimas. O Senhor é um Deus que cogita tudo, que sabe de tudo, que pesa tudo na balança de precisão e sabe nos recompensar de maneira gloriosa. Aleluia. Portanto, Senhor, eu estimulo meus irmãozinhos a continuarem sempre firmes, continuarem sempre firmes e constantes, sempre abundantes nessa obra interior, nessa obra diária de si mesmos com Deus, para que eles sejam também abundantes nas obras ministeriais de Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Se você curtiu esse áudio, deixa um like para ajudar o canal e se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário para a gente, amém? E deixe o lugar de onde você está falando. Eu te agradeço, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus ama recompensar, Ele ama premiar. Seja firme e constante na firmeza de Jesus. Não é você que produz, mas é você que se apropria do poder que Ele dá e colabora com Jesus. Seja firme e constante, sempre abundante com Jesus, na obra interior da tua transformação. Seja firme e constante, sempre abundante com Jesus, na obra interior do coração. Ama recompensar, Ele ama premiar. Seja firme e constante na firmeza de Jesus. Não é você que produz, mas é você que se apropria do poder que Ele dá e colabora com Jesus. Seja firme e constante, sempre